Então essa é a pergunta do imperador pro mestre esse, né. Aí ele começa a responder, então ele diz assim: "Aqueles que buscam a riqueza mundana engajam-se na agricultura ou no comércio. Eles criam formas de ganhar dinheiro, ou eles vendem as suas habilidades, o seu conhecimento, ou eles vendem os seus serviços para os outros. As suas atividades diferem, mas o objetivo é o mesmo. Observando-os, vemos que tais pessoas sofrem dificuldades de corpo e mente ao longo de toda a vida, e ao mesmo tempo não obtêm nada da prosperidade que procuram. Mesmo quando conseguem adquirir alguma medida de riqueza, há sempre o perigo de que ela se perca para o fogo, seja arrastada por enchentes, roubada por ladrões ou confiscada pelas autoridades. Aqueles com sorte suficiente para evitar tais infortúnios, ainda assim, não são capazes de reter as suas posses quando os anos de vida que lhes foram atribuídos tiverem chegado ao fim. Além disso, grandes riquezas geralmente envolvem grandes infrações, de forma que os ricos frequentemente caem para os reinos maléficos numa próxima existência. Então é muito interessante como ele olha para isso aqui, né? Porque, vamos dizer, a gente pega a parte anterior, né? A gente precisa de recurso. Então a gente começa a vender as nossas habilidades. Isso aqui parece que ele leu Marx, só que isso aqui foi uns 600 anos antes, né? Isso aqui é no Japão feudal, um Japão em que não tinha essa necessariamente visão, né? Mas é como se ele estivesse trazendo um olhar crítico, né? Mas ao mesmo tempo ele está ampliando isso dentro de uma compreensão que é como se fosse mais ampla, como se fosse uma compreensão cósmica que traz outros elementos além do próprio aspecto material da realidade, né? Então aqui ele está falando sobre a roda da vida, ele está falando sobre como que a gente vai girando dentro disso e a gente não vai saindo muito do lugar. Aí ele diz: além disso, grandes riquezas geralmente envolvem grandes infrações. Tem um trecho que ele vai falar que não tem como você acumular mais do que um tanto de riqueza, vamos dizer assim, de recurso, sem que você comece a gerar um karma negativo dentro daquilo, né? É muito interessante essa visão, porque é como se tivesse um ponto em que a pessoa ela começa a ter tanto mais do que ela talvez precisasse, que aquilo, em alguma medida, tem um karma envolvido em algum lugar. Então isso começa a pesar, né? Então, a gente não tem necessariamente dentro dessa visão de classe social, essa visão de outras vidas, né. Mas é como se aqui ele estivesse trazendo isso, né, uma roda da vida dessa disputa das classes sociais, né. É isso que significa a expressão: "Pequenos ganhos trazem grandes perdas". Mas aí ele começa a introduzir outros elementos, né. Então ele diz assim: "A pobreza nessa vida, ela é uma retribuição à avareza em vidas passadas". Então aqui ele está olhando numa perspectiva cósmica, né, ele não está olhando para essa vida como sendo o início, meio e fim das coisas, né, ele está olhando aquilo como uma decorrência, né, uma decorrência. Sem consciência desse princípio básico, as pessoas frequentemente supõem que a pobreza deriva de uma falta de sabedoria mundana, como se isso fosse o suficiente, né, sabedoria mundana, habilidades práticas, vamos dizer assim. Só que elas falham em perceber que, a não ser que as sementes kármicas para a prosperidade tenham sido semeadas em existências passadas, é impossível enriquecer na vida atual, não importando quais sejam as habilidades práticas que o indivíduo possa ter. Todo mundo conhece um exemplo de alguém que, assim, não falta esforço, né? Não falta boa vontade, aquilo não funciona para a pessoa, né? Impressionante, né? Sempre a pessoa tem um dedo podre, às vezes parece, né? Parece sempre ter alguma coisa que acontece. Então,
E aqui ele está trazendo visões mais amplas para isso também, né? Ao invés de colocar a culpa pela pobreza numa falta de sabedoria mundana, as pessoas deveriam reconhecer que a falta de sabedoria mundana é o resultado de não ter plantado as sementes kármicas para o sucesso. Isso não leva à liberação, mas é como se a condição relativa melhorasse, né? Como fazer isso? Aí mais adiante ele começa a explicar isso, né? Ele diz assim: outras pessoas, elas culpam seus superiores pela pobreza, pela sua pobreza, a quem acusam de se recusarem a conceder-lhes as terras que são devidas a eles, ou de injustamente apreenderem as suas propriedades. Aqui, novamente, a situação desses indivíduos não resulta da falta de generosidade dos seus superiores, nem da perda da sua própria propriedade, mas de terem semeado as sementes kármicas da pobreza. Para nós, essa visão ela é um pouco chocante, né? Eu fiquei um pouco chocado quando eu vi isso, porque ela é como se ela introduzisse uma inércia em nós, né? Então, diz, então tá, é o karma fazer o quê, né? Pessoa que plante outras sementes kármicas para quem sabe em outras vidas ela melhorar. É como se ela não introduzisse uma sensação que tem alguma coisa a ser feita, né? Mas isso aqui também é uma visão, ela não é a visão completa do Dharma, né? Ela é uma visão que ele que está estabelecendo um diálogo. Eu lembro, quando a gente foi à Índia, um grupo aqui do Brasil, isso foi em 2018, e a gente foi a Bir, que é, desculpa, Bodh Gaya, né? Estado de Bihar, que é onde o Buda atingiu a iluminação. Na época do Buda, esse era o estado mais rico da Índia, né? Hoje é o mais pobre. A região de Bodh Gaya, né? Profundamente pobre, materialmente falando, né? E pouco tempo antes da gente chegar lá, o Dalai Lama tinha estado lá. E o governador do estado de Bihar tinha recebido o Dalai Lama. E ele disse: nossa, muito feliz que o senhor está aqui, a terra do Buda. O senhor vai trazer as suas bênçãos aqui para ver se melhora a vida das nossas pessoas. O Dalai Lama disse: olha, eu até posso rezar por vocês, mas enquanto tiver uns políticos assim como vocês aqui, isso não vai melhorar. Tudo bem que tem uma questão espiritual envolvida, mas tem uma questão de corrupção envolvida, tem uma questão assim material envolvida, tem uma questão prática envolvida também. Então, o Dalai Lama ele foi muito assertivo com relação a isso, né? Então, o Dalai Lama enriquece essa visão de não deixar aquilo simplesmente numa conta kármica do outro, mas ele introduz também essa noção de que são muitas variáveis envolvidas, né? Então, mas aqui o Muso Suzuki ele introduz uma visão que para nós ela é um pouco estranha, porque a gente não costuma ter esse panorama de análise das coisas, né? Então ele vai dizer: a situação desses indivíduos ela não resulta da falta de generosidade dos seus superiores nem da perda da sua própria propriedade, mas de terem semeado as sementes kármicas da pobreza. Se as pessoas simplesmente abandonassem o seu desejo por prosperidade, elas se sentiriam bastante satisfeitas com a parcela da boa sorte que vem em sua direção no curso natural das coisas. É por essas razões que os ensinamentos budistas pedem moderação do nosso desejo por prosperidade, e não porque se espera que as pessoas renunciem a toda a riqueza e vivam em destituição. Então a questão, ela não é a pessoa fazer um voto de pobreza, renunciar ao dinheiro, essas coisas, mas é o quanto que essa energia ocupa a mente da pessoa a ponto dela não conseguir direcionar a intenção da mente dela para nenhuma outra coisa. Então, é o quanto que a gente consegue tornar aquilo que a gente está fazendo parte da nossa prática, né? Além do mais, é como se ele tivesse também apontando um aspecto inconsertável do samsara. Vocês vejam, o samsara já não funcionava naquela época, né? E hoje a gente também não está tendo muito sucesso com melhorar o samsara. Então é como se ele, na verdade, está tentando encontrar um jeito de fazer uma transição
da gente reconhecer, mas quais são os aspectos sutis envolvidos dentro da condição que a gente reconhece como externa, né? Quais são os estados emocionais, quais são as paisagens sutis, os aspectos kármicos envolvidos. Então a gente desenvolveu ferramentas externas que nos ajudam a localizar as consequências de exploração, desigualdade de renda e assim por diante. Mas e os aspectos internos, né? O quanto que a gente joga luz sobre eles também, o quanto que a gente olha para eles. Então aqui é como se ele tivesse tentando encontrar uma forma de nos fazer olhar para isso, né? Então ele vai contar uma história. Eu acho muito importante a gente olhar essas histórias como essa que ele está trazendo aqui. Zonza Rinpoche, principalmente, ele coloca muita ênfase nessas histórias, porque o Zonza ele diz assim: isso é a forma como o Dharma sempre existiu. Se o Dharma está vivo hoje, se a linhagem está viva, os ensinamentos estão vivos, as pessoas estão praticando, é porque essas histórias são como que a inspiração sutil que vem movendo os praticantes desde tempos sem princípio. Então, para nós, essas histórias, às vezes, elas são um pouco fantasiosas, mas elas são completamente verdadeiras. E elas são o que manteve o Dharma vivo até os dias de hoje, né? Então, aqui ele vai trazer uma dessas histórias, que é uma história relacionada à época do próprio Buda, né?